Gente, boa tarde. A minha cara não deve estar muito boa hoje, porque ontem eu estava muito chateada mesmo. Eu estava até falando, tentando falar, mas não estava conseguindo, porque o meu cachorro tirou minha concentração do que eu estava falando ontem. De repente a minha câmera pode ficar meio ruinzinha assim, travando, e o meu áudio, né, meio lerdo, lento. Mas eu gostaria de falar para vocês uma coisa, né, que eu não uma coisa para vocês que eu não tô aguentando mais, porque eu carrego isso há muitos anos, né? E quem puder me ajudar a se prontificar, me ajudar, eu vou agradecer muito, porque eu já não sei mais o que fazer. Claro que eu oro e coloco tudo na mão de Deus, mas se a gente também não correr atrás, a gente não consegue nada, né? Então eu quero falar para vocês, se vocês puderem me ajudar. Eu tenho uma filha de 7 anos que saiu dos meus braços com 3 anos, tá? Assim, o meu ex-marido, ele se aproveitou de situação, né? Ele se aproveitou de situação e no momento difícil da vida dele lá, que ele fez muita besteira, no bairro que nós morávamos, ele se envolveu com a agiota, com um monte de coisas assim, sabe? E eu sei que expulsaram ele de Jacarepaguá. E aí ele. É, eu não sei nem no que ele se envolveu, a realidade é essa. Só que ele fez uma besteira com uma pessoa que não gostou e pegou e fez isso com ele, entendeu? E aí ele me pediu para que a minha filha fosse pro Piauí com ele, para ela conhecer a mãe dele, porque estava muito idosa, muito debilitada, né? E eu falei para ele que não, que minha filha, que eu não ia largar minha filha, e não sei o que, e ele falou assim: "Não, eu não vou levar minha filha, não vou tirar minha filha de você. Eu não vou tirar minha filha de você não. Eu só vou eu não vou tirar minha filha de você, eu vou. Tá escuro agora, né? Porque eu tô ligando um negócio aqui. Eu não vou tirar minha filha de você, eu só vou mesmo levar minha filha para conhecer minha mãe, porque minha mãe é idosa, né? E então eu vou. Só isso que eu vou fazer. Eu só vou levar mesmo ela só para conhecer a minha mãe. E ali naquele desespero eu tinha muito show para fazer, porque eu cantava forró. E eu tinha muita agenda para fazer, para cumprir, né, na época. E eu peguei e falei assim, pensei muito, conversei com a minha mãe, né? E eu falei: "Mãe, eu não aguento mais, eu não tenho com quem deixar meus filhos, as pessoas que eu deixava meus filhos só maltratavam, era mesmo que ter deixado, era tudo irresponsável, era o mesmo que ter deixado meus filhos sozinhos e pagava bem para a pessoa ficar com meus filhos e a pessoa pegava e maltratava meus filhos, né?" E aí minha mãe falou assim: "Ah, Renata, deixa ela aí, porque se ele tá falando que é só pra... Assim, porque ele era uma pessoa que você não dava nada por ele, assim, achava que ele era uma pessoa de bem, sabe? Era um lobo disfarçado de ovelha, sabe? Ele tinha uma lábia. E por mais que ele me traiu, que ele, sabe, fez essas coisas, que ele se envolveu com outra mulher na época, uma dançarina, entendeu? Que ele me traiu e depois eu não aceito traição e mandei ele embora mesmo. O nosso casamento na época era muito invejoso, sabe? Porque a gente não brigava, a gente, sabe, tinha muita cumplicidade, mas era tudo falso. Depois que eu fui descobrir, né? Depois que eu fui descobrir a sujeirada toda por trás daquilo tudo e fui traída não só uma vez, mas várias vezes. Não é questão só de mulher, não. Mas é questão de tudo, tudo, um pacote todo, sabe? Que às vezes a gente se dedica a uma pessoa e a gente mesmo não conhece a pessoa que a gente está dormindo, que está morando junto, essas coisas assim, né? Hoje, para honra e glória do Senhor, eu tô com meu marido, né? Meu atual marido e, né? O nosso casamento é selado por Deus, sabe? Isso que é importante. Então, voltando ao assunto, o meu ex-marido fez isso comigo, entendeu? Pegou e fez essa cachorrada comigo, levou minha filha. Meu filho também estava muito desobediente, fugindo assim, né? Pegava, fugia, ia para casa dele, que era atrás de uma rua que eu morava, que depois ele foi morar com um amigo lá, um amigo da gente.
né, que eu tinha colocado ele para fora de casa. E aí o meu filho fugia de casa e ia parar no portão dele. E ele estava muito, o meu filho, era muito agarrada com ele, não é filho dele biológico, mas ele me ajudou a criar o meu filho quando tinha uns 3 anos de idade. Hoje meu filho está com 11 anos e mora comigo. Né, e eu deixei eles, falei assim, olha, eu deixo você levar a Luísa, que a minha preocupação maior era a Luísa, que era menor, já era mocinha, já era grande, eu não tinha tanta preocupação, qualquer coisa eu mandava para casa do pai, porque o pai de Rayane, da minha filha mais velha, sempre foi presente na vida dela, entendeu? Mas a minha preocupação era de eu ir trabalhar e deixar minha filha, por exemplo, mesmo que seja com a Rayane, minha filha mais velha, e na época minha filha tinha o quê? Uns 10, 11 anos, por aí, entendeu? E não é legal deixar um filho, uma criança com outra criança, né? E aí os vizinhos falavam, olha, eu vou denunciar pelo conselho tutelar, porque seus filhos estão ficando sozinhos, não sei o quê. Só que ele não estava sozinho, estava com uma menina, uma maior de idade, que era mais irresponsável do que as 3 crianças junto. Depois que eu fui ver isso, mas eu falei, Jesus, vou fazer o quê? Tem que trabalhar, porque eu morava de aluguel. Eu tinha que pagar aluguel, casa, aluguel, luz eu não pagava não, porque a gente morava na comunidade, né, então era tudo incluído. Então, eu morava na Gardênia, tá? E então, não precisava pagar luz nem água, mas era tudo incluído no aluguel. E eu tinha que pagar ragiota, que o doido lá, esse cara, sabe, arrumava, né, para ele não morrer, eu tinha que pagar, entendeu? Pela minha filha, entendeu? Então ele se envolvia com um monte de conta, com um monte de evento de forró, não tinha condições de pagar, eu que pegava tudo que eu tinha, em vez de botar para dentro de casa para mim poder alimentar meus filhos, sabe? Eu me virava do avesso, pegava até freelance para fazer, com outras bandas, com outros grupos de forró, me matando para trabalhar e eles usufruindo com vagabunda na rua. Então, isso ele não conta para a justiça. Ele mentiu para a justiça, falou um monte de besteira contra mim, entendeu? Ninguém me ouviu, só ouviu o lado dele. Sabe, só diz ele, né? Porque eu nem acredito também que isso foi para a justiça. Ele pode ter mentido, porque eu não vi documentação nenhuma provando isso, entendeu? Eu ainda não vi. E não vi nada disso de documentação, essas coisas, dizendo que eu perdi minha filha, que eu perdi a guarda da minha filha. Eu só sei que ele pegou e fica sumindo com a minha filha, entendeu? Foi quando ele foi para lá para o Piauí, como o conselho tutelar viu que meu filho não era filho biológico dele, o que aconteceu? Mandou meu filho para mim, e eu fui buscar o meu filho na rodoviária. Na época, o meu marido, ele era muito obsessivo por mim, porque a gente estava começando a namorar, e ele tinha muito ciúme desse meu ex-marido, porque eles brigavam no telefone, eles discutiam no telefone, um com ciúme do outro, porque o meu ex-marido, assim, achou que eu estava com esse meu marido por aventura, né? Por aventura, ou para me vingar dele. Só que ele se enganou. Que eu tô com ele até hoje, graças a Deus, né, com meu marido até hoje, entendeu? E eu sempre fui fiel a ele. Não tem por que eu mentir. Eu podia falar assim, mas o motivo pegar e ficar com o encontro. Mentira. Mesmo ele fazendo o que ele fazia, entendeu? Eu sempre fui fiel a ele. Me arrependo, assim, entre aspas, disso, porque ele merecia mesmo, muito chifre mesmo na época. Mas tranquilo, hoje eu penso e sei que Deus me recompensou de uma maneira, entendeu? De ter caído no laço do diabo, de ter dado razão a ele para poder fazer arruaça na minha vida. Mas tudo é um aprendizado. Quanto a isso, né? Então, o que acontece é que pro Piauí, aí eu me deixou sem contato. Até então eu tinha contato com ele, mas ele não deixava eu falar com a minha filha. Sempre falava que minha filha não estava em casa, que minha filha estava brincando na casa de uma coleguinha, que minha filha estava brincando não sei aonde, que estava na casa da irmã dele. Sempre inventava alguma coisa para não falar com a minha filha. Era difícil porque na época não tinha essa facilidade de ligar para interurbano, né? Porque hoje as outras dá mais opções para você falar, né? Em interurbano. Então, não tinha isso, era crédito mesmo, era muito ruim da gente
ter esse negócio como é que fala? De DDD na época, e eu me sacrificava, dava em duas para me poder, e fora o dinheiro que eu mandava para ele, porque sempre ele ficava pedindo dinheiro, não botava as crianças para falar comigo, entendeu? Não botava as crianças para falar comigo no telefone, passava meu aniversário, Dia das Mães, ele não ligava para falar, olha, o Renato, mãe, meus filhos, eu que ficava correndo atrás, eu que ficava ligando, até que ele perdeu o contato, não sei o que aconteceu, ele mudou de chip, e ele mudou de chip, não sei. E eu comecei a colocar uns amigos meus que tinha no Piauí, um rapaz que trabalhou comigo também, que tocava, né, no Pressão Musical comigo, e eu coloquei ele pra ver como é que tava a situação dos meus filhos. Ele chegou pra mim e falou assim, Renatinha, não vou te enganar não, seus filhos estão passando fome, e o irresponsável do Luiz tá por aí pelos forróis e seus filhos estão trancados dentro de casa, entendeu? E duas crianças, né, dentro de casa, e a sua filha chora muito porque tá com fome. E pior que eles estão trancados, não tem como eu ver isso. Só que uma vez eu virei pra ele e falei assim, ele tinha um cantor, um músico, né, um amigo. Esse rapaz tinha um amigo que trabalhava com ele, que morava na mesma rua que o meu, que esse cara, que eu não gosto nem de falar, né? Esse meu ex-marido. E aí ele falou assim pra mim, Renata, eu vou lá e vou ver seus filhos. Eu passo o telefone pra eles falar com você. Aí eu falei, pô, beleza, marca comigo o horário. Ele foi marcar o horário, falou assim, eu tô aqui, eu tô vendo seus filhos. Aí eu fiquei tão emocionada, eu falei, deixa eu falar com o Rafael. Aí eu falei com meu filho muito morrendo de saudade, tal. Eu falei, meu filho, olha só, e o dinheiro que a mamãe te dá, você tem comida, tem leite, tem mucilão, essas coisas. Ele, mãe, meu pai saiu pra caçar. Eu falei, não tem carne para vocês comer? Porque aqui no Rio é diferente, né? E aí ele falou assim, não, mãe, meu pai saiu para caçar. E eu falei assim, você não tem nada para comer? Não, mãe, eu não tenho, a gente tá sem as coisas, Luísa tá sem leite, tá sem isso. Eu falei, mas o dinheiro que eu tô mandando pro Piauí, o dinheiro que eu tô mandando pro seu pai já me ligou já uma vez aí pedindo mais dinheiro, eu dei mais dinheiro e fica me pedindo dinheiro, até que meu marido deu um basta, entendeu? Deu um baixa nisso e eu fiquei assim, não, essas crianças estão passando fome sem necessidade porque dinheiro eu tô mandando. Eu trabalhava, ralava para isso. Além de eu pagar meu aluguel, eu também arcava com as minhas sabe, as minhas responsabilidades com meus filhos. Começava a dar 50, quando não dava 50 eu dava 100, eu dava dando assim, ó, sabe, porque eu recebia por semana, entendeu? Cada show que eu fazia era R$ 100, então eu ficava sexta, sábado e domingo, R$ 300 por semana que eu ganhava, e era fixo, entendeu? Não era uma coisa assim, tal. E aí eu mandava para eles, e eles estavam passando necessidade. Hoje a errada da história sou eu, porque eles colocou, não sei, eu sei que a minha caveira tá feita lá, sabe, na mão do juiz, eu não sei se isso é verdade, porque eu tô como a pior mãe do mundo, como se eu tivesse maltratado minha filha. Nunca maltratei, nunca bati na minha filha Luísa, primeiro porque ela era muito neném, ela tinha 3 aninhos, entendeu? Eu lembro que quando eu ia no banheiro, ela ficava nas minhas pernas assim, me segurando, porque eu não podia nem, desculpa a expressão, não podia nem dar um peido, entendeu? Porque ela não desgrudava de mim. Sabe, era muito agarrada mesmo e só queria colo, entendeu? E eu trabalhando à noite, tendo que sustentar a minha casa, meus filhos, até ele mesmo, que muitas das vezes eu sustentava ele porque ele nunca tinha dinheiro. Ele foi trabalhar numa casa de show lá da Gardênia, Altas Horas, e ele estava sendo praticamente o gerente de lá, entendeu? O braço direito do dono, entendeu? E ele pegou e nunca tinha dinheiro, sempre falava, porque fulano não me pagou ainda, porque fulano não me pagou ainda. Mentira, ele gastava com mulher, com roupa pra ele, com perfume pra ele, e eu falando assim, olha, sua filha tá precisando de mucilão, de leite, disso, daquilo, e ele pegava e desfrutava com os outros, entendeu? E eu que arcava com tudo nas minhas costas, até que eu fiquei muito estressada, fiquei muito, eu não sei se eu tava com estafa, aquele negócio que dá quando você trabalha muito e fica muito, como é que se fala?
muito exausta, né? E a minha mãe chegou para mim e falou: Renata, você vai acabar ficando doente porque você tá trabalhando demais e teu marido não tá te ajudando. Minha mãe começou a levar a compra para mim, porque eu falei: mãe, não tem como eu comprar as coisas para dentro de casa e Luiz com esse negócio de agiota, entendeu? E eu ter que pagar aluguel porque ele nunca tem dinheiro. Sabe? E pagar as coisas para neném, porque as coisas da neném é caro. Fralda, mucilon, sabe? Leite, essas coisas são tudo cara. E, sabe? Então, não tem como eu fazer isso e botar comida para dentro de casa. Eu tô cansada, eu não tenho ninguém, meus filhos são pequenos, entendeu? E a minha mãe não tinha mais idade para ficar com criança. E aí eu fiquei com uma dor de cabeça muito forte uma vez. Eu já ainda morando com ele. E a minha mãe ficou com as crianças para mim poder me tratar. Minha irmã me levou e tudo. E chegou lá, o médico falou: você é hipertensa, você não pode se emocionar, você não pode ficar triste, você não pode ter uma emoção, sei lá. Você não pode fazer nada disso, entendeu? Então você tem que se cuidar, porque você é nova, mas infarto não dá numa pessoa. Dá em qualquer pessoa, não é só velho, não. Não é só idoso, não. E eu falei assim: tudo bem. E eu dele porque eu era muito dedicada à minha casa, assim, à minha família, mas em questão de casa eu era meio relaxada para arrumar, para limpar, porque eu era sozinha, entendeu? Além de cuidar de filho, criança, de tudo, eu tinha que dormir, eu não podia dormir, eu ficava igual olheira, porque eu tenho muita olheira naturalmente, entendeu? E eu fiquei muito arrasada, e assim, porque ele não me ajudava. Mas até então, eu não sabendo da traição, eu aguentei calada, tudo bem, né? Um dia vai melhorar, vai melhorar. Foi quando eu fui pra lá, né? Eu fiquei 3 dias, parece, minha mãe com as crianças. E quando eu fui pra casa, eu já desconfiar dele, ele inventou de trabalhar de noite, né? Eu tô falando assim porque eu tô lembrando e eu tô falando. Ele inventou de trabalhar de noite. E aí, numa lan house, ele falou: eu posso trabalhar de noite por causa do. Porque a lan house não pode parar, não sei o que.